Associação dos Servidores da Imprensa Nacional foi fundada em 17 de fevereiro de 1963. É uma entidade de luta e defesa daqueles que compõem seu quadro de associados. Durante os seus 46 anos de existência, a ASDIM teve 10 presidentes. As grandes realizações de hoje são resultados do trabalho da gestão dos últimos 6 anos. A cada biênio, novas eleições são realizadas. Pela primeira vez, a ASDIM terá uma mulher como presidente no biênio 2009 e 2011, eleita por meio de um sistema de votação totalmente inovador. A votação pela internet. Eu participo da comissão eleitoral da ASDIM desde 98 e viemos desde o papel da urna, cédula, do papel. Foi um processo, era desgastante, muito trabalhoso. Aí viemos com uma parceria com o TRE, onde nos começou a ceder também para todas as associações a urna eletrônica. Com a evolução também da internet, o TRE agora está implantando associações e as entidades de classe via internet. É um projeto que será talvez implantado no futuro em todo o Brasil. O que veremos é um relatório de gestão dos últimos 6 anos, período de grandiosas e inegáveis conquistas para os associados. Humberto Borges de Souza foi eleito para a presidência da diretoria do biênio 2003-2005, composta também por Denise Guerra, Pedro Paulo de Oliveira, Rita de Cássia Pereira, Vivaldo Paiva Filho, Adelaide Marli Martins e José Geraldo Guerra. O fardo era pesado, a gente encontrou uma associação com um déficit financeiro muito alto, sem nenhuma credibilidade junto aos seus associados e passando por um processo de reestruturação que deixou muitas marcas em todos os servidores. Nós tivemos aí, como é do conhecimento de todos, a reestruturação do órgão, isso culminou aí na redução da nossa gratificação em aproximadamente 70%, tivemos a redistribuição de mais ou menos 300 servidores para os outros órgãos da administração pública federal, tivemos os nossos equipamentos e insumos gráficos doados. Uma das primeiras vitórias da diretoria empossada foi o superávit da receita da ASDIM. A associação ela passou por um período de total descredibilidade junto à sua categoria. A associação chegou a ter nos seus quadros sociais apenas 280 sócios e tinha herdado uma dívida aí de aproximadamente R$400 mil. A imprensa nacional passou por momentos muito difíceis no ano de 2000, com a redistribuição dos servidores, a extinção da GPS e desde então sucessivas demandas judiciais e também do âmbito administrativo ocorreram. O pagamento da complementação junto com a GEDATA, assegurado pela Lei 10.432, e foram muitas também as outras demandas dos servidores, buscando equiparar, por exemplo, a remuneração dos artífices de nível auxiliar com a remuneração dos artífices de nível intermediário, buscando a correção salarial de 2003, buscando também o pagamento da incorporação do índice de 3,01%, decorrente da diferença do reajuste de 28,86%, a ação também para garantir a equiparação do auxílio alimentação dos servidores da imprensa nacional com aquele valor mais alto, pago também no âmbito do executivo. Foram também muitas as vitórias no âmbito administrativo. Houve requerimentos, por exemplo, relativos ao pagamento da correção monetária, do aumento de 3,17%. Isso foi, muito embora tenha sido indeferido pela administração, isso foi um pleito da diretoria. Foi também solicitado o pagamento dos valores relativos à correção monetária do resíduo dos 28%. Isso foi um pleito deferido, resultou de um requerimento formulado pela diretoria da associação. E também requerimentos para vários ministérios no que diz respeito aos redistribuídos. De relevo também foi a implantação do atendimento aos associados nas próprias instalações, na própria sede da ASDIM. O
O ano de 2004 marcou o início das negociações com o governo. Todas as propostas eram submetidas à deliberação dos associados durante as assembleias. Naquele ano, as mudanças começaram a acontecer. A palavra de ordem era o diálogo, mas diante da inércia das negociações, os servidores se organizaram em movimentos paredistas. Em julho de 2004, as decisões administrativas e as judiciais entraram em controvérsias em relação aos cálculos da complementação da GEDATA. E, diante dessas discrepâncias remuneratórias, foi organizado um movimento para trabalhar lentamente. Então, esses trabalhos trouxeram vários atrasos, até mesmo na circulação do jornal, na distribuição. E, após essas paralisações, foram feitas várias reuniões entre a direção da imprensa, com a associação, representantes da Casa Civil, a bancada governamental, se reuniram para chegarem ao resultado, até que eles apresentassem para nós, servidores, a medida provisória onde estaria sendo aprovada a GPDIM. Ela foi inicialmente editada pela medida provisória 216 e transformada em janeiro de 2005 na Lei 11.090. Conseguimos também, nessa mesma medida provisória, assegurar que a Lei 10.432 dos servidores redistribuídos fosse transformada em VPNI para que eles não tivessem no futuro algum tipo de perda salarial pela interpretação dessa lei. A prorrogação do prazo para a opção pela GPDIM foi resultado do intenso trabalho de convencimento da diretoria da ASDIM junto aos parlamentares durante todo o ano. Nós fizemos uma penitência ali entre o Senado, Câmara e Presidência da República, junto com o deputado Vasni, para poder conseguir a audiência e conseguir conquistar alguns méritos, né, nossos. E devido à nossa capacidade, à nossa tranquilidade de negociação, foi conseguido todo esse mérito que nós tivemos hoje. Após a edição da medida 216, a gente continuou aí com o nosso trabalho de tentar ainda melhorar o texto da lei de forma a assegurar a redistribuição reversa dos servidores para a imprensa nacional. Com isso nasceu a medida provisória 224, onde no seu artigo 9º ficou estabelecido que na necessidade de força de trabalho da imprensa nacional, a gente conseguiria discutir com a administração o retorno dos servidores que em 2002 foram expulsos dessa casa. Para a gestão do biênio 2005-2007, a chapa Consolidação e Luta foi reeleita com 80% dos votos válidos. Humberto Borges se reelegeu presidente. Denise Guerra, Pedro Paulo, Simone dos Reis, Paulo Nunes e Jalmir Nascimento também fizeram parte dessa chapa. Nessa gestão, nós buscamos consolidar o reajuste da GPDIM, sobre a GPDIM, e também a reabertura do prazo de opção pela GPDIM para aqueles servidores que não o fizeram no prazo que havia sido concedido por meio da medida provisória 216 e 224. O ponto mais forte dessa gestão foi a participação da associação no grupo de trabalho que elaborou a proposta do nosso plano de carreira. A Lei 11.090 trouxe, além de outros benefícios para os servidores da imprensa nacional, a garantia aos servidores redistribuídos de VPNI, transformando a complementação da GEDATA em VPNI pelo artigo 36, por meio do artigo 36 dessa lei. Nesse mesmo período de nossa gestão, nós conseguimos pagar 1%, a correção de 1% sobre o passivo dos 28,86%, dentre outras ações importantes. Em 2006, foi inevitável a realização da Operação Tartaruga, como forma de pressionar o governo para o reajuste da GPDIM, forma de protesto contra a inércia do governo contra as reivindicações. A Operação Tartaruga foi um motivo da gente pressionar o governo de que ele pudesse ver nosso lado. Então, como nós tínhamos um maquinário parado e só uma funcionando, então nós usamos essa Operação Tartaruga bem lenta, porque a manutenção era feita por a gente. Nós fizemos uma máquina funcionar e essa máquina era para tirar, se estivesse funcionando, seria em
2 horas, 1h30, nós passamos a tirar em 8 horas, 6 horas o trabalho. Seria uma operação tartaruga bem lenta mesmo. Naquele mesmo ano, vários associados receberam pagamento do passivo